Celso agora? Pode ser. Como eu falei anteriormente, para mim foi um privilégio ser convidado pelo Cristofani a, a, a ter acesso, né, a essa primeira etapa aí do livro. Gente, eu confesso para vocês que a primeira coisa que aconteceu comigo é que me foi aguçada a curiosidade. Porque, normalmente, quando se fala de liderança no texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, quem que vem à tona? Neemias. Fala-se de Neemias, são tantas coisas sobre Neemias. De repente, o Cristofano chega com Josué. Claro que sabemos que se trata de um líder, mas eu vou explicar para vocês um pouco da sensação, ilustrar a sensação que eu tive quando comecei a leitura. Depois dessa questão da curiosidade, de querer descobrir, a partir do momento que eu comecei a ler, a forma que o Cristofani vai desenvolvendo a partir da história, é como se eu tivesse sido levado para um observatório, sabe assim, um lugar de cima, para olhar uma história que está acontecendo, onde esses princípios de liderança que são de extrema importância eram iluminados, sabe? É como se houvesse uma luz comum sobre toda a história, mas em determinado momento uma luz destacava um certo fato. E aí, como o reverendo Eliseu falou, aqueles questionamentos que a gente mesmo tem e aquela percepção de ter passado por ali até como leitor no texto bíblico ou pela história, sem ter percebido, às vezes, algumas coisas de extrema importância. Então, a impressão que eu tive, a primeira impressão, a impressão que eu tive da leitura foi essa. E é interessante que, já foi dito aqui, o Cristofani é um mestre por excelência, né? Por mais que ele fale de aridez, na forma de... Essa aridez eu não conheço. Eu não tive a oportunidade de ser seu aluno, mas ouvi sermões que você pregou, participei de cursos que você ministrou, e a tua forma de lançar luz sobre conceitos, sobre ensinamentos, ou pensar com, sabe assim, de forma... com sensibilidade, algumas coisas que parece que estão um pouco obscuras, foi fantástico nesse livro, né? Então, é um livro apaixonante. Foi uma leitura, assim, que eu peguei e fui, do início ao fim, interessado, desejando saber mais e ver aonde chegaria, o que seria dito naquela situação, e foi para mim, mesmo com esse privilégio de um leitor, observando o livro para dar opiniões, coisas desse tipo, para mim foi um tempo de aprendizado, né? Da mesma forma que o Cristofani coloca que o livro é fruto de uma experiência que ele teve com Josué, eu também tive uma experiência com Josué nessa leitura que eu pude fazer, agora que eu recebi, né, eu vou ler de novo, né, com mais calma ainda e compartilhar. Mas a impressão que eu tive é de uma viagem, de você observar uma história que se torna viva diante dos seus olhos, onde, de repente, algumas coisas vão de uma forma muito sábia, né? O manejo do autor, da forma de escrever, nos fazendo perceber princípios que estão ali, e alguns deles que não são tão corriqueiros, né? Aqueles livros, 10 passos para uma liderança eficaz, 5 passos para... Não tinha isso, não tem isso, na verdade. E algumas coisas que foram pensadas em Josué, a gente não encontra nesses manuais. Então, a impressão assim, que eu tive é um material extremamente rico, que com certeza, concordo com o reverendo Eliseu, cabe em qualquer capacitação, treinamento de liderança, não só liderança religiosa, né? Até fora do âmbito religioso. Então, a minha impressão foi essa aí. Estou apaixonado por Josué. Obrigado, Celso. Aí é um feedback
feedback assim bem importante, né? Saber que está levando aí os leitores a esse nível de envolvimento, né? Que bom.